Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Geralmente, no segundo domingo de agosto é lembrado o Dia dos Pais. Pelo menos aqui no Brasil. Em outros lugares, em outros países, é em outras datas. Quando nós pesquisamos na internet, no Google, algumas imagens ou mensagens para o Dia dos Pais, o que mais aparece são figuras ou desenhos de gravatas. Mas por que gravata? O que tem a ver ela com os pais? Talvez porque seja uma indumentária da moda masculina. Mas vamos ver um pouquinho de história para entender onde eu quero chegar. A gravata, da forma como nós a conhecemos hoje, nem sempre foi assim. Ela levou um longo tempo até chegar nesse formato que nós temos hoje. Há relatos de que os soldados chineses usavam uma espécie de um lenço já 3 séculos antes de Cristo. São os primeiros registros de uma possível forma de gravata. O Império Romano também carregava uma espécie de lenço em seu peito nas batalhas. Esse lenço era envolto no pescoço e ficava na frente do corpo. Esse lenço servia não apenas para secar o suor durante a batalha, mas ele também serviria para estancar o sangue em casos de ferimentos, ou também se tornar um torniquete para os ferimentos de guerra. A história mais conhecida sobre a origem da gravata, ela remonta ao ano 1618, quando um regimento do exército da Croácia passou por Paris, a capital da França, durante a Guerra dos 30 Anos. E esse regimento do exército também usava uma espécie de lenço em seu pescoço. Esse adereço foi chamado pelos franceses de cravaté. É uma derivação do nome croata, por causa da sua origem. E os franceses gostaram daquilo e aderiram aquilo para a sua roupa do dia a dia, principalmente entre a nobreza, entre a realeza. Então a gravata era algo da elite, da realeza, de pessoas que tinham poder, que tinham autoridade. Quando esse adereço passou a fazer parte do dia a dia da realeza, ela passou a ser usado junto com uma calça comprida e um paletó. Quem usava essa gravata eram pessoas importantes e com autoridade. A gravata era tão importante que se alguém encostasse na gravata de outra pessoa, isso poderia não ser visto como algo bom, poderia até acabar em um duelo de espadas. Com o tempo, a gravata tornou-se mais e mais um símbolo de poder, um símbolo de respeito. Mas o que tem a ver a gravata com o Dia dos Pais? Por que os pais sempre são representados desta maneira, com uma gravata? Antes de nós vermos o que tem a ver a gravata com o Dia dos Pais, vamos ver o texto do Evangelho. Lucas, no capítulo 15, nós temos o relato que nós chamamos de filho pródigo. Nas nossas Bíblias está um pequeno subtítulo que diz o filho pródigo. Alguns teólogos preferem chamar esta parábola de a parábola do pai amoroso. Afinal, o personagem principal não é o filho que desrespeitou seu pai e saiu de casa, mas o pai que, apesar de tudo, recebeu aquele filho de volta. Vamos imaginar que essa parábola esteja sendo dita pela primeira vez hoje, século 21. Os aspectos culturais que estão por trás desta parábola são comuns a nós, hoje.
Um pai amoroso tem 2 filhos. Esse pai é importante na sociedade. Alguém engravatado, alguém que inspira confiança daqueles que estão ao seu redor. E por costume, por causa do seu trabalho, está sempre com um terno e uma gravata. Ao vermos alguém assim hoje, nós logo pensamos, né? Um advogado, um doutor, um deputado, alguém importante, alguém que tem poder. Vamos imaginar que este pai seja alguém que tenha um poder assim. Um dos filhos, o mais novo, não queria mais viver à sombra da imagem do seu pai, então ele pede a sua parte da herança. E assim que recebe, cansado de viver no interior, foi para a capital. E lá ele gasta todo aquele dinheiro que ele ganhou da herança do seu pai de maneira desenfreada. Aliás, pródigo significa gastador, filho gastador. Para entendermos a situação desse filho, matemática básica. Quando se gasta mais do que recebe, algum momento o dinheiro vai acabar. E junto com o dinheiro se vão também os amigos. Amigos entre aspas, porque eram amigos por interesse. Enquanto ele tinha dinheiro, eles estavam ali ao redor dele festejando. Mas quando acabou o dinheiro, acabou também a amizade. Temos que levar em conta a situação do ser humano no mundo. Deus colocou, primeiramente, o ser humano, homem e mulher, como responsáveis pela criação. Eles são a coroa da criação, os responsáveis por cuidar de tudo aquilo que Deus criou. E Deus colocou eles no jardim. E ainda colocou o homem como o cabeça da família. Nós chamamos de chefe de família. E como herança, Deus deu os filhos. O Salmo 127 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Então a palavra de Deus nos diz que filhos não são peso, filhos são um presente de Deus. O que tem a ver a gravata agora com os pais? A gravata simboliza autoridade. Para os pais, é a autoridade que eles têm sobre os seus filhos. Mas é uma autoridade que é acompanhada de uma responsabilidade. Em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, Deus dá uma responsabilidade aos pais. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Será que nós precisamos mais do que isso para entender o que Deus quer de nós? Ensine a criança no caminho que deve andar. Esse é um dos ensinamentos bíblicos para os pais que são os mais claros na palavra de Deus e mais diretos. No Novo Testamento, Jesus apresenta este caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos, de repreender os seus filhos quando necessário. É óbvio que o pai deve dar amor ao seu filho, mas ele não pode esquecer de corrigi-lo. Se os filhos não aprenderem em casa a respeitar a autoridade na casa, eles não respeitarão a autoridade fora dela. Também em Provérbios, no capítulo 23, versículo 24, diz assim: o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. O ensino, a repreensão e a correção trarão alegria aos pais
de saber que os seus filhos cresceram à sua imagem e semelhança. Se você é justo no ensino, no exercer de sua autoridade como pai e na repreensão, os seus filhos também se tornarão justos. E isso trará alegria. O exemplo começa dentro de casa. É bíblico. Apesar de que muitas vezes nós vemos psicólogos, mestres, educadores ensinando a mesma coisa, dizendo que o exemplo começa dentro de casa. Quando nós ouvimos isso, devemos tomar este conselho como primeiro vindo de Deus, uma ordem direta de Deus. Ensine a criança no caminho que deve andar. Mas como nós estamos lembrando o Dia dos Pais, não é justo que eu fique falando aqui somente para os pais. Vamos falar também aos filhos. Qual é o mandamento de Deus que é seguido de uma bênção para aquele que o cumpre? Alguém sabe? O quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento? Honrarás o teu pai e a tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. A promessa é para quem? Para os pais ou para os filhos? A promessa é para os filhos. Honre o seu pai e a sua mãe e vocês viverão muito tempo sobre a terra. No Catecismo Menor, Lutero escreve o seguinte sobre este mandamento. Primeiro, devemos temer e amar a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Portanto, não desprezar, não irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Os pais sempre serão o primeiro contato com o mundo e o primeiro e maior exemplo na nossa vida. Sigamos sempre o exemplo deles e viveremos muito tempo sobre a terra. Mas voltando à nossa história do nosso filho pródigo moderno, aquele que pediu a sua parte da herança, será que ele honrou o seu pai? Hoje, a lei permite que os filhos peçam a herança por antecipação, seja através de doação ou através de usufruto. A lei do Estado permite. Na época do Novo Testamento, isso era visto como blasfêmia contra um pai. Pedir a herança por antecipação antes da morte do seu pai era o mesmo que considerá-lo morto. Este filho que pegou a sua parte da herança, ele não honrou o seu pai. Não porque ele gastou tudo. O dinheiro já era dele, ele fazia o que ele bem entendia. Ele desonrou o seu pai porque ele não seguiu o seu exemplo. Ele não guardou os seus ensinamentos, ele desrespeitou a autoridade do seu pai e gastou tudo o que tinha. Depois que a sua vida lá na capital não deu certo, ele pensou, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá os empregados dele têm lugar onde dormir, confortável. Eu vou voltar, vou pedir um emprego para ele. De repente ele me aceita de volta como um funcionário. Pelo menos terei um lugar para dormir, terei comida. E ele faz isso. Ele volta para casa. O que acontece nessa história, ninguém esperava. Nós sabemos o final da história, mas aqueles que estavam ouvindo pela primeira vez não esperavam que Jesus dissesse o que ele disse. O interessante das parábolas de Jesus é justamente isso. Elas terminam de uma maneira que nós não esperamos. Quando o filho volta, arrependido, todo mundo estava esperando que Jesus dissesse, não, então aquele pai repreendeu aquele filho, o castigou, mas ele deu um emprego para ele, para que pelo menos tivesse onde morar. Só que não. O pai, no alto da sua dignidade, da sua autoridade, se humilha e corre até o filho.
abraça o filho, perdoa. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A característica de um bom pai é a compaixão pelos filhos. Amá-los apesar de tudo. Aquele homem, com seu terno e gravata, correu em direção ao seu filho. Quem usa sapato sabe como é desconfortável isso para correr. Mas aquele pai, mesmo com o risco de ser considerado indigno, não se importou. Mesmo com seu terno e gravata, correu até o seu filho, o abraçou, o perdoou e o recebeu de volta. Os pais têm isso, de vez em quando se humilhar pelos seus filhos. Por mais importante, por mais poderoso que o pai seja, por mais bem vestido que ele esteja em seu terno e sua gravata, o pai que ama o seu filho, ele nunca deixa de demonstrar esse amor. Seja através de uma demonstração de carinho, de afeto, ou através de uma repreensão. Repreender também é uma demonstração de amor. E Deus, o nosso Pai Celestial, é como um pai que se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem, diz o Salmo 103. Há muito ainda o que aprender sobre a relação entre pais e filhos. Há muito o que aprender sobre empatia, sobre perdão, sobre compreensão, sobre amor. Pais são capazes de tudo para defender os seus filhos. E estão sempre dispostos a ouvir, a analisar profundamente cada situação, procurando sempre compreender as razões e sempre buscando as melhores soluções. Um pai precisa educar, e esse processo exige muita compreensão. E os filhos, da mesma forma, precisam compreensão, calma, empatia e amor pelos pais. E só é possível haver tudo isso quando nós reconhecemos e quando conhecemos o nosso verdadeiro, o nosso maior exemplo de pai. Deus, o nosso Pai Celestial. Ele nos ama, nos cuida, Ele nos ampara nos momentos difíceis da nossa vida e Ele também nos repreende. Busca cada um de nós quando nós nos perdemos. Ele vem ao nosso encontro quando nós somos aqueles que saíram de casa, aqueles que o desprezaram, aqueles que o desonraram. Em nossos pecados, nós estávamos mortos e fomos revividos. Estávamos perdidos e fomos achados pela graça de Deus. Nem todos aqui são pais, mas todos aqui são filhos. Filhos de um Deus que ama. Ama tanto que enviou o seu único filho legítimo, Jesus, para ser humilhado, para ser castigado em nosso lugar, para que, assim, nós tivéssemos a honra de ser chamados filhos de Deus. Nesta parábola que Jesus conta, os filhos somos nós, que comumente deixamos a casa do Pai, nos desviamos dos ensinamentos. E o Pai Celeste não mede esforços para nos trazer de volta. E já revelando aos pais o que eles vão ganhar depois das crianças, quando vocês receberem essa lembrancinha, lembrem-se, essa lembrança simboliza a autoridade que vocês têm sobre os seus filhos e a responsabilidade que vocês têm de amar, de ensinar o caminho correto. E aos filhos, lembrem-se, vocês são o presente de Deus ao Pai de vocês. Honre-o. E que o nosso Pai Celestial guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.